Inter-D, ciência e cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna, estamos começando mais uma edição do Inter-D, Ciência e Cultura, programa veiculado na Rádio Universitária FM do Recife, nas principais plataformas de streaming e no portal www.interd.net.br. Nesta edição, a gente bate um papo com Roger Man, o homem que comanda a Bom Sucesso Samba Clube, banda que está completando 25 anos e que comemora a data nesta sexta, dia 31, às 19 horas, no Fogo de Oca, em Olinda. Só poderia ser em Olinda, né, que é a terra da banda. E a conversa com o Roger Man foi bem legal, né? Falamos sobre o início da banda, as transformações aí do mundo da música, no sentido geral, né? E local aqui de Pernambuco. Mas vamos ouvir. Bom, Roger, como é que surgiu a ideia de formar a banda e como era a proposta sonora naquela época? Bem, a ideia de formar Bom Sucesso surgiu já no meu último ano na ED, né? Eu entrei como vocalista para a ED, passei acho que um ano como vocalista, aí Maninho, que era baixista, saiu da banda. Como eu tocava um violão assim, né, en passant, meio na grana, meio na brincadeira, Fabinho chegou para mim e disse: "Pô, tu toca violão, né?" Eu falei: toco." Ele: "Então tu vai tocar baixo. Tu vai pro baixo, eu vou voltar pro vocal, porque a gente fica um power trio e tal, e vamos embora." Eu disse: "Beleza." Para mim foi um desafio massa também. E o Ed tinha as músicas de Fabinho têm uma característica muito própria, né? Então eu acho que é tipo Otto cantar as músicas de Otto, tá ligado? Assim, tem uma coisa que é muito importante que o autor cante, né? Claro que outras pessoas podem fazer versões, claro, mas no trabalho, né? No trabalho ou da banda ou do artista, é muito importante que tenha a interpretação do autor ali, das letras, como o Fabião é o compositor principal da ED, né? E na época a gente dividia mais a parte musical e tal. Então eu entro pro contrabaixo, o Fabião fica na voz, né? Berna na bateria, a gente fica um tempo assim. E aí pronto, aí tem toda a trajetória na ED, Sonic Mambo e tal, gravado nos Estados Unidos pela Roadrunner e tal. Quando meu último ano, eu já estava compondo muito em casa, mas eram canções que não cabiam na ED, né? Eram coisas que tinham um viés mais de MPB, né? Eu sempre tive um pouco, eu tinha uma escola muito grande de MPB em casa, com minha família. Minha mãe, completamente apaixonada por Alcione, AGP, Roberto Carlos, né? Meu irmão mais velho, Edgar, ouvia Zizi Posse, Joyce. Meu tio ouvia muito 14 Bis, A Cor do Som, né? E eu gostava de rock também, né? Então, muito jovem, eu já tinha uns discos do Led Zeppelin lá em casa, tal, eu ouvia, achava incrível. Então, eu tive uma formação musical muito rica, né? Meu pai ouvia música erudita, música clássica, né? Eu acho que erudito o povo não gosta muito. Música clássica e tal. E acabou que isso foi um caldeirão muito grande. Quando eu comecei a compor mesmo, que eu vi que eu tinha uma facilidade para compor, a coisa foi mais para o MPB. Então não casava com a ED, né? E aquilo foi aumentando. Eu disse: poxa, eu queria então montar uma banda, montar um projeto, um musical, que eu possa expor isso, né? Levar isso adiante. E aí coincidiu que o Ed tinha gravado o disco nos Estados Unidos, o Sonic Mambo. Houve um atraso brutal no lançamento, a própria empresa lá, a Roadrunner em São Paulo, passou por reformulações. O cara que contratou a gente tinha saído, entrou outro cara, que era até um argentino, eu me lembro na época. O cara não botou muita fé na gente, não botou fé. Isso aqui não vai dar em nada, e ficou atrasando, demorou 8 meses, muita pressão, muita briga, blá blá blá. Nesse período, Berna já tinha saído, e aí a banda ficou no hiato, um momento muito estranho. Fabinho estava com a proposta de começar um projeto com Santa Massa e tal. Aí eu acho que eu
acabei sentindo o clima daquele momento como um momento meio de um vácuo, né? Eu disse, não, então eu vou me jogar aqui e vou montar um projeto que tem a ver com essa musicalidade, com essa coisa que eu componho. E aí, em janeiro de 2000, fundo a Bonsa Samba Clube junto com o Zé Guilherme, né, e Gilberto Campelo. Primeiro o Zé, aí a gente compôs um monte de coisa, depois Gilberto Campelo, que era na época do Sagrama, acabamos fazendo um trio e dali surgiu as primeiras experiências, né? Bom, durante todos esses anos aí, né, 2 décadas e 5 anos, a gente teve muitas coisas acontecendo na indústria, no mundo da música, no modo de fazer e divulgar música. O que te causou assim, mais impacto na tua motivação, no modo de ver, né, esse universo aí da indústria da música? Olha, a indústria mudou 360 graus, né? 1000%. Antes nós tínhamos um monopólio de, sei lá, vou chutar um número, mas no máximo 10 empresas, né? De gravadoras grandes mesmo assim. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Acho que realmente mandavam no mercado e faziam a coisa acontecer, né? E hoje nós temos uma, que é o Spotify, né? Tem a Amazon, tem o Deezer, tem tal, tem, mas não impacta, né? Não é uma coisa... pelo menos essa é a minha percepção, posso estar errado, eu sou um cara que estou meio ultrapassado, né? Então, pode ter coisas surgiram ontem que estão aí revolucionando, eu não sei. Mas assim, até onde eu sei, até onde eu consigo enxergar, que não é um horizonte lá tão grande assim, por conta das mudanças muito radicais em tão pouco tempo, e eu não fiz muita questão de estar participando. Eu fui aquelas primeiras encontros de economia criativa e tal, eu ainda participei no começo e tal, depois todo ano que eu ia, eu escutava a mesma coisa, aí eu disse, poxa, não prossegui, né? Talvez tenha sido um vacilo, talvez tenha sido um erro, mas não prossegui. E hoje eu vejo uma indústria extremamente controlada, né? Eu vi Melina Rickson falar um dia desse, uma entrevista, ela meio comentando um pouco sobre isso, né? Ela estava vindo de um Walmex, ela fez um vídeo, e eu enxerguei assim, que eu acho que eu não estou tão errado, porque hoje nós temos artistas mainstream, nós temos artistas médios que sobrevivem basicamente nas bilheterias dos shows que fazem, que conseguem botar de 300, 400 artistas, público, né, de pessoas para cima, 200, 300 para cima, e os artistas que estão sobrevivendo à margem disso, pegando as migalhas do restante, né, sobrevivendo praticamente da noite, de barzinhos, aí foi montar banda cover, para poder sobreviver e tal, que coisas que nos anos 90 e nos anos 2000 não existia esse mercado. Existia, mas era muito pequeno, né? Era mais restrito a uma classe média alta, que gostava de cover de Bon Jovi, de U2 e tal, não sei o quê. Mas hoje você tem de tudo, né? Principalmente música brasileira, que tem um lado bom também, né? Primeiro que tem mais emprego para a galera, né? Trabalhar e mais diversidade nas canções, né? Nos covers e tal. Isso não é um lado ruim necessariamente, mas virou o grande bolo, né? A coisa está reduzida. Quem se estabilizou ali naquele público X está se mantendo às duras penas. O mainstream, que você, por exemplo, pega os festivais, né? Os grandes festivais. É a mesma grade. Né? Todo mundo que estava no festival passado está naquele festival. Muda a ordem, insere um pingar do outro ali, mas basicamente a mesma grade, a mesma turma, papapá, BBB. Não estou dizendo que não é uma crítica, mas é um atestado, né? É uma confirmação, assim, uma reafirmação do que está acontecendo, que foi o que acabou se tornando. Eu vejo que os festivais antigos, eles apostavam em novidades, né? Os artistas não precisavam estar bombados para poder estar no festival. Pegava, claro, os nomes mais poderosos da época e tal, botava para atrair o público, mas a grade que vinha na sequência eram artistas muito promissores ou revolucionários, artistas que estavam inovando, que estavam trazendo coisas, né, experimentos e papapá, era uma tendência e tal. Então estava ali, tinha mais gente experimentando coisas, né? E os festivais não ficavam tanto em cima de um tipo de música, né? Eu me lembro de ver Abril pro Rock no Circo Maluco Beleza, que era Devotos, depois tinha ali Itamaracá, né? Tinha Delta do Capibaribe, que era blues, aí na sequência vinha uma banda de metal, Sepultura.
tá entendendo? Então, assim, era uma coisa bem diversa. Então, hoje eu vejo as coisas mais parecidas, mais em bloco, né? Todo mundo meio... Existem uns gêneros e estilos muito definidos em bolhas, né? Que se sustentam na internet e tal. É a forma que as coisas se apresentam hoje, né? Isso não é necessariamente uma crítica, mas uma visualização do processo. Eu vejo uma indústria mais controlada, menos espontânea. Eu acho que a internet teve os 10 primeiros anos, 8, 10 primeiros anos, realmente revolucionária no sentido, muita gente conseguiu coisas sem ter um apoio, né? Sem ter uma grana por trás, sem ter empresas e tal, e tal, e tal. Mas a indústria aprendeu a lidar com isso, né? E controlou, né? O YouTube aprendeu a controlar isso, surge o Spotify, né? Surge o streaming, então tem que ir para o streaming, não tem como você não lançar no streaming, todo mundo migra para o streaming e tal. Então, nunca foi tão controlado, né? Nunca foi tão... Aí os algoritmos, se você não paga, o algoritmo deixa você numa bolha de 50, 60, 100 pessoas, né? Precisa de algo muito, assim, um alinhamento planetário para que você saia dessa bolha sem necessitar de pagamentos, de você ficar fazendo, né, tráfego pago e tal. Então, perdeu muito da espontaneidade do processo, né? Eu acho que está mais difícil você se projetar, mesmo as pessoas falando, mas a internet é um ambiente mundial, mais ou menos, além de você ter que pagar para estar trafegando ali, para você ter os algoritmos a seu favor. Claro que existem estratégias para você fazer isso, mas demanda investimento, demanda gente, você tem que ter equipe, você tem que ter uma constância quase que diária, você produzindo vídeo, isso demanda investimento, isso demanda equipe, né? Tem muito artista que não tem esse viés empresarial, ou essa articulação tão bem estruturada, e se ferra por conta de uma personalidade, por conta de um jeito. É muito mais dedicado à criação do que essa coisa de gerenciamento de carreira, e aí vive um conflito, né? Hoje você tem que ser um gerente, né? Você ser um empresário de você mesmo, um autogestor, e aí você tem que ter gente que filme, você tem que ter gente que edite, ou você aprende a fazer tudo. E quem não tem esse talento, quem não tem esse dom, quem não tem essa facilidade, né? Então você acaba afunilando o negócio para um determinado tipo de profissional, né? Se você não tem 30 habilidades, você está fora do mercado. Então eu acho, né, comento assim com os amigos, que nunca vi o mercado tão controlado, né, e tão afunilado, tão seletivo. Então há uma grande contradição, né? Uma rede mundial e ao mesmo tempo nunca foi tão seletivo, nunca se exigiu tanto de um compositor, de um músico, de um cantor, de um intérprete, que ele saiba 30 coisas para poder fazer sua autogestão, até que você consiga montar uma equipe e ir adiante com isso. Então, eu acho que o próximo passo... Acho que eu vi Juliano Holanda falando uma vez sobre isso, se não me engano, ele escreveu alguma coisa. Cada um vai ter sua própria rede, ou melhor, cada um vai ter seu próprio streaming, né? Sua própria plataforma. E é uma coisa que eu venho pensando, talvez a gente volte ao site, né? Até porque as plataformas viraram instrumentos da extrema-direita, neonazistas e tudo. E eu acho que o ideal era que a gente saísse disso, migrasse disso, fosse para outra coisa. E eu acho que, inclusive, seria muito legal que o governo brasileiro, na minha opinião, criasse uma plataforma brasileira e a gente pudesse migrar para lá, tendo conteúdos muito mais direcionados para coisas saudáveis e tudo, e não ficar na mão das big techs gringas, né? E é isso. O que você pensa a respeito dos espaços atuais para música autoral no Recife, Olinda e região? Então, questão de espaço, a gente... eu acho que eu não tenho uma ideia muito clara, porque assim, a gente nunca teve um momento ideal de ter espaços no Recife, Olinda, Pernambuco, né? Nunca teve um cenário que a gente possa dizer assim, eita, tá perfeito, nossa, melhor do que isso é impossível. Sempre a gente teve déficit, né? Porque a geração dos anos 90 explodiu e era tanta atração, tanta gente boa, tanta banda, tanto artista, tanta música sendo feita, e os espaços não correspondiam. E acredito que hoje também tem muita gente boa, muitos compositores, compositoras, intérpretes,
que não tem o espaço devido, né? Mas tem, de alguma forma, existe um circuito e as pessoas utilizam esse circuito para poder trabalhar e mostrar seu trabalho. Eu vejo a indústria hoje, o espaço, a indústria hoje com todo esse viés que eu falei de controle, mas a música ao vivo acabou se tornando uma coisa de resistência bem forte. Se tornou a forma de resistência, a experiência presencial, né? Porque ficou tudo muito no digital e tal, mas é uma experiência momentânea ali. Você está fazendo um chá, você está fazendo um café, você está fazendo um almoço, você está fazendo uma faxina em casa, você está dirigindo, você está, né, no ócio, tudo, você está ouvindo. Beleza, mas a experiência ao vivo não tem nada parecido, né? De você lá ver o artista cantando, a musicista tocando, você pega uma Laís tocando uma viola incrível, você vê um Martins cantando com aquele timbre de voz absurdo que ele tem, as composições incríveis, você vê a Isadora com aquela coisa visceral dela, né? Você pega um Isaá com aquele brilho, aquela ancestralidade, aquela história que ela traz, uma Karina Bu com a irreverência, com a contestação, com a força de uma performance ao vivo também incrível. Então você tem todo um cenário que o ao vivo é a grande manifestação de resistência, né? A ascensão dessas plataformas que controlam tudo, e se você não botar dinheiro, não investir, você fica ali numa bolha minúscula, né? Então tem que ir para a rua, tem que tocar, tem que mostrar, e é uma forma de quebrar um pouco essa questão dos algoritmos, né? O ato de estar ao vivo acabou sendo um ato de resistência mesmo. E os espaços é isso. Oscila, às vezes está melhor, às vezes aí fecha 2, 3 casas no mesmo ano, fode tudo, ferra o mercado. Mas para os artistas pernambucanos, os palcos são de médio porte, né? Pequeno e médio porte. Os de grande porte são a rua, né? Festivais conseguem acontecer em lugares grandes, mas geralmente com aporte de fora, né? Então, e com artistas de fora junto com artistas locais. Mas como um festival só de música pernambucana, como nós tínhamos nos anos 90 e nos anos 2000, não tem mais, né? Pé no Rock, Sou do Mangue, abriu pro Rock, que tinha dias que praticamente só tinha pernambucanos e tal, e lotava o centro de convenções, ou o próprio Circo Maluco Beleza ali, né? Não tem mais, e seria sensacional, né? A gente voltar a ter festivais só com músicos pernambucanos. Seria incrível. E como é que está a sonoridade da Bom Sucesso atualmente? Rapaz, o som da Bom Sucesso atualmente, ele é uma coisa, velho. O Bom Sucesso, a Bom Sucesso, né? Eu gosto de falar porque a Bom Sucesso é um experimento muito doido, porque são 4 discos diferentes, com formações diferentes. Não são os mesmos músicos nos 4 discos. Um ou outro ficou, mas geralmente chega a ter uma mudança quase de 100%. Só eu fiquei, né? De um disco para o outro, porque tem hiatos de 4, 5, 6, 8 anos entre trabalhos. Então, nesse período a banda parou, nesse período mudou todo mundo, nesse período as influências mudaram. Então nós temos hoje a banda tem 4 discos completamente diferentes do outro. Alguns dialogam entre si, mas não na sequência, né? Não tem 3 discos parecidos em sequência, ou 2 discos parecidos em sequência. Eles dialogam, mas com hiatos e tempos de espaço assim, de 10 anos, né? Então, mostra um pouco a influência entre um e outro, mais pela forma da composição, né? Pelo jeito de compor, pelo sotaque da composição, do que necessariamente por uma coisa direcionada. Não, nós vamos continuar aqui, nós fizemos hip hop, nós acertamos, foi sucesso, então vamos continuar no hip hop. Ou frevo, fizemos um disco de frevo e agora vamos fazer frevo de novo porque está dando certo. Não teve isso, né? Então isso tem um lado positivo, porque mostra uma riqueza, um projeto de música sem estar amarrado em uma necessidade de agradar ou de fazer sucesso, é uma liberdade artística completa e absoluta. Por outro lado, dificulta porque não cria
uma amálgama, né? Não tem o cara, a pessoa, né, que goste, a mulher que goste, a menina, a mulher, o homem, a pessoa que goste do primeiro disco ou o segundo não gosta, por exemplo, porque ele se identifica com a linguagem do primeiro. Aí tem o inverso. Tem muita gente que gosta do segundo e acha o primeiro legal, mas prefere o segundo porque tem uma linguagem ali, tem uma coisa que parará. E o terceiro idem para o segundo e por aí vai. Do primeiro para o quarto, se você pegar o primeiro para o quarto, você não diz nem que é a mesma banda. Então, é um grande laboratório, no final das contas, saca? Então, dizer assim, destino musical da banda é uma incógnita, porque pode tudo acontecer, como sempre foi assim, né? Sem uma coisa linear, ao mesmo tempo com muita liberdade de criação. Então, Bom Sucesso é muito sui generis nesse sentido, né? Como proposta artística, é um trabalho que tem grande dificuldade de penetração de massa por conta dessa liberdade criativa, né? Essa coisa de se permitir, no momento da composição, no momento da criação do disco, interpretar aquele momento musical, político, cultural, emocional, psíquico, psicológico, né? Do criador, que no caso sou eu, né? Então, e também, claro, óbvio, da formação musical, dos músicos que estão naquele momento, dos trabalhadores, vamos dizer assim, que estão naquele trabalho ali, que estão naquele disco, naquele projeto. Então, reflete muito o meu momento pessoal, de vida e tal, e também muito, obviamente, essa minha interatividade junto com os músicos que estão naquele projeto. Então, muda muito a sonoridade, né? A partir dessa mescla de Roger Men como compositor, cantor, fundador da parada, dos músicos que estão trabalhando com ele. Então, o último disco agora mesmo, o Praia dos Milagres, ele é sutil, né? Com raros momentos ali que a gente cai um pouco na disco, ou um momento que cai ali num rock progressivo, mas ele, no geral, ele é um disco muito sutil, muito cheio de arranjos sensíveis, né? Timbres, né? Eu passei um tempo ouvindo muito música do Cabo Verde para pegar aquela sonoridade, para entender, para sacar as guitarras, as melodias, que era uma coisa que eu estava curtindo nas minhas composições. Na hora de compor junto com a banda, surgiu coisa de disco, surgiu coisas diferentes, reggaes ali, mas sempre em trechos, nunca um reggae inteiro, entende? Nunca com raras exceções, a música ela é a mesma coisa do início ao fim. Ela tem mudanças de arranjo fortes entre o primeiro verso e o último, entende? Então, continuo afirmando, o Bom Sucesso não tem uma fórmula. Eu não sei dizer para você assim, eu escutei uma banda, um artista e me lembrei da Bom Sucesso. Não existe, é muito difícil. Pode ser que em uma música você consiga fazer essa relação, mas no trabalho todo é muito difícil, porque não consigo ter relação com outra manifestação artística, pelo menos na nossa geração, que eu possa dialogar e dizer assim, isso aqui é Bom Sucesso, olha só. Então, existem pitadas, assim, por exemplo, você vai escutar um pouco de Ed no Bom Sucesso, você vai escutar um pouco de Erasto, você vai escutar um pouco de reggae, você vai escutar um pouco de latino, você vai escutar Cabo Verde, mas não é uma coisa homogênea, não é uma linguagem única, nem é um padrão. Você não tem um disco de reggae no Bom Sucesso, você não tem um disco de rock, né? Você não tem um disco de música progressiva, não, ou de rock progressivo, ou de psicodelia dos anos 70, nordestina, né? Que você amarra ali esteticamente o trabalho. É uma coisa muito solta, né? E, como eu falei, traz benefícios e também algumas dificuldades. O que o público pode esperar do show da Bom Sucesso e quais os planos da banda para 2025? Bem, para 2025, a minha cabeça está funcionando assim, né? Tem esse evento agora dia 31 de janeiro, uma festa mais, assim, né, mais reduzida lá no Oca, para a gente curtir os 25 anos, a gente celebrar os 25 anos, a gente fazer um repertório que vai passar pelos 4 discos. E para 2025 eu gostaria muito de fazer uma homenagem ao primeiro disco. Eu estou querendo fazer um show
do primeiro disco da banda, né, o homônimo Bom Sucesso Samba Clube. Então, como foi um disco gravado com bases e tal, uma produção muito complexa, né, que a gente foi para São Paulo, teve uma pré-produção aqui com Berna Vieira, Bernardo, e aí a gente foi para São Paulo e acabou fazendo mais gravações, edições, mixagens com o selo Y Brasil, com a produção, né, do selo do núcleo de produtor Instituto, na época, Ricamabes, Tejo Damasceno e Ganjamin. E que eles fizeram um trabalho absurdo, né? Então, é um disco muito complexo. Então, eu quero fazer uma pesquisa de pegar essas bases, retomá-las, né, refazê-las para fazer um show em cima do primeiro disco, como o primeiro disco foi gravado e foi tocado na época, né, em cima de bases eletrônicas. Eu queria homenagear esse trabalho, que era para ter feito isso em 2023, acabou passando batido, mas em 2025 eu gostaria muito de trazer esse trabalho à tona e divulgar e fazer vários shows e fazer vários eventos com o mote dos 25 anos. E trazer convidados, talvez músicos que passaram pela Bom Sucesso ao longo do ano. Eu gostaria muito de fazer isso. E também tive uma ideia, gostei muito da ideia de montar um show da Bom Sucesso, tocando outros artistas que nos influenciaram ou que foram relevantes para nós nesses 25 anos. E a gente poder tocar as músicas desses personagens, desses artistas. É também um insight que eu tive assim. Caramba, seria massa, né? Pô, quem foi que influenciou a Bom Sucesso? Quem foi que chegou junto? Quem foi artistas que, Jean da Silva passou pela Bom Sucesso, tocar a música de Jean, duas. Karina Bu passou pela Bom Sucesso, vamos tocar Karina Bu. Zé Guilherme tem puta de um trabalho, né? Gilberto Campelo, Chico Tchê, André Edipo, que tem um trabalho incrível, que hoje mora na Espanha, né? Tem tantos outros artistas que passaram por nós pela Bom Sucesso e hoje tem trabalhos relevantes, Berna Vieira, né, entre outros músicos muito, Yuri Queiroga, que foi produtor do Terceiro, que é um puta produtor, músico incrível, e por aí vai, né? Então, não sei, eu não estou muito firme na ideia de fazer discos mais, mas de fazer singles, até porque o mercado hoje está bem forte nisso, não tem muito espaço para fazer discos, as pessoas não param mais para ver um disco inteiro, mas aí também é uma questão que eu posso até mudar de ideia, porque também, que foda-se, né? Se eu vou fazer disco. Então, quem não quiser, não ouça, quem quiser, ouve, porque também é importante bater de frente com o establishment, né? Com o status quo da coisa. Mas talvez, para ser mais dinâmico, lançar singles e depois compilações, entende? Estou estudando isso ainda, porque também, mesmo que tenha barateado bastante gravar em relação a como era antigamente, não deixa de ser um custo, né? Então, como o mercado para trabalhos como a Bom Sucesso não está fácil, são espaços bem reduzidos, a dificuldade financeira para mobilizar alguns milhares de reais para fazer um trabalho como a gente gostaria de fazer, como foi, por exemplo, Praia dos Milagres, demorou 2 anos, né? Foram 2 anos, tudo bem, começou a compor no meio da pandemia, ensaiar no meio da pandemia, a gente ia para um lugar aberto, no quintal, ficava ensaiando, cada um numa distância confortável de máscara e tal, mas a gente se encontrava toda quarta-feira durante 1 ano, compondo, arranjando, e depois foi 1 ano ensaiando, fazendo arranjos e gravando. Foram 2 anos de trabalho. A gente não tem mais tempo para isso, né? Eu acho que a banda tem que ter mais dinâmica nisso, então talvez os singles sejam a saída para essa coisa da agilidade, para a gente, né, poder estar mostrando coisas novas possibilidades, novos trabalhos, com mais dinamismo, porque o mundo está assim, né? E depois de um tempo, compila tudo e lança um trabalho com mais 2, 3 inéditas, e aí quem sabe a gente fazer realmente um disco. Mas a princípio seria isso, várias ideias, várias vontades, mas só o tempo vai dizer. A princípio, o projeto principal seria montar esse show do primeiro disco, que é um desejo antigo e um pedido recorrente das pessoas quando nos encontram assim, me encontra. Vinil também desse primeiro disco que muita gente pede. Vamos trabalhar em cima disso. Maravilha, muito obrigado, Roger Man, parabéns aí para Bom Sucesso Samba Clube.
Afinal, 25 anos não é pouco tempo, né? Mais informações sobre o show vocês encontram lá no Instagram da banda. E é isso. Colabore com a Interd mandando um pix pra gente no interdcontato@gmail.com. Interd, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br